Vamos começar hoje com uma imagem assim bem impactante. A cidade de Nogales, ela é literalmente cortada ao meio por uma cerca, uma fronteira. Exato. De um lado, Nogales, Arizona, nos Estados Unidos. Lá a gente vê uma renda média familiar que fica ali por volta dos US$ 30.000 por ano. Os adolescentes, em sua maioria, estão na escola. Uhum. Têm um acesso bom, razoável a serviços básicos, né? Saúde, eletricidade, saneamento, segurança. E uma democracia que funciona, com seus problemas, mas funciona. Sim, estabelecida. Agora, a gente olha para o outro lado da cerca. Nogales, Sonora, no México. A renda, olha, cai para tipo 1/3 da vizinha americana. Uma diferença brutal. Brutal. E a criminalidade é bem mais alta, os serviços públicos são precários, e a democracia, como a gente entende hoje, multipartidária, estável, é algo bem mais recente, né? Veio depois de décadas de um partido só, o PRI, dominando tudo. Pois é. Aí a pergunta que não quer calar é: como que pode, né? Duas metades da mesma cidade, com a mesma geografia, o mesmo clima, basicamente a mesma cultura ali na raiz, serem tão diferentes? É a pergunta de 1 milhão, né? Totalmente. E a resposta que a gente vai explorar hoje, mergulhando fundo nas ideias do livro que está guiando nossa série, aponta para a fronteira, sim, mas para o que ela representa, ou seja, conjuntos de instituições radicalmente diferentes. Exatamente. As regras do jogo. Bem-vindos a mais essa análise aprofundada aqui no Destilando Livros. Hoje o nosso foco é entender como essa divergência institucional, essa escolha de regras diferentes, levou Estados Unidos e México para caminhos tão opostos depois das suas independências. Isso. Vamos ver como essas regras, formais e informais, criaram incentivos completamente distintos. E são esses incentivos que, com o tempo, moldaram as oportunidades, a prosperidade, até a segurança do dia a dia das pessoas em cada lado daquela cerca em Nogales. É um reflexo das trajetórias nacionais. A nossa base é o livro que a gente está destilando aqui na série. Vamos desempacotar como aquelas escolhas institucionais lá do comecinho, logo depois da independência, tiveram efeitos que duram até hoje. É fascinante pensar como as regras moldam os destinos, né? É um tema-chave, fundamental para entender a desigualdade no mundo. E antes da gente mergulhar de cabeça nessa comparação, só um lembrete rápido para o pessoal que acompanha a gente. Se você curte essas análises que tentam ir um pouco mais fundo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Destilando Livros e ativar o sininho. Assim garante que não perde os próximos mergulhos. Isso aí, ajuda bastante o canal. Bom, então vamos lá. Depois da independência, os Estados Unidos traçaram um caminho institucional bem específico com a Constituição. Agora, é importantíssimo dizer, não era um documento perfeito. Longe disso. Nem um pouco. A escravidão era uma falha moral gigantesca, uma contradição brutal ali na base de tudo. E aquela regra dos 3/5, né, que contava uma pessoa escravizada como fração para aumentar o poder político dos estados escravistas. Nossa, isso mostra um acordo bem problemático feito na época. Sem dúvida. Falhas enormes com consequências terríveis. Mas apesar dessas manchas, a estrutura da Constituição americana criou uma base para uma distribuição de direitos políticos que, para a época e pensando em homens brancos, era relativamente ampla. Comparativamente falando. Exato, isso ajudou a criar um sistema com mais freios e contrapesos, né? Entre os poderes, entre interesses diferentes. E essa estrutura, mesmo passando por abalos tremendos como a Guerra Civil, acabou reforçando, pelo menos no norte que venceu a guerra, uma trajetória que tendia a ser mais inclusiva, no sentido de trazer mais gente para o jogo político e econômico com o tempo. E o contraste com o México pós-independência é gritante, né? O país entrou muito rápido numa onda de instabilidade política, de tendências mais absolutistas. Sim. O caso do Iturbide, que era um líder militar e se coroa imperador logo depois da independência, é um bom exemplo disso. Mostra como as elites que já mandavam na colônia deram um jeito de continuar no poder, né, e de impedir que surgissem instituições mais abertas que distribuíssem melhor o poder. Esse padrão de golpe, de intervenção militar,
até de revoluções gigantescas, como a Revolução Mexicana de 1910, marcou o país por quase 200 anos. 2 séculos. Uma estabilidade maior só começou a aparecer mesmo lá pelos anos 90. E toda essa turbulência, claro, tornou muito difícil construir instituições que servissem para a população em geral, que garantissem direitos de propriedade para todo mundo ou que criassem oportunidades econômicas mais amplas. É aí que analisar a natureza dessas instituições fica bem interessante. Nos Estados Unidos, o argumento é que se desenvolveram instituições econômicas que a gente pode chamar de inclusivas. Elas criaram um ambiente que incentivava a participação, a inovação vinda de mais gente. Um exemplo-chave disso é o sistema de patentes. A ideia de proteger invenção já vinha da Inglaterra, mas os Estados Unidos implementaram de um jeito particular. Sim. E o ponto crucial do sistema de patentes americano, principalmente ali nos séculos 18, 19, era que ele era relativamente acessível. Não era só para a elite, para quem tinha contatos políticos. Isso fez diferença, né? Muita diferença. Permitiu que inventores de origens bem diferentes, tipo o Thomas Edison, que teve pouca escola formal, veio de baixo, pudessem proteger suas criações. O fonógrafo, a lâmpada. E não só proteger, mas usar isso para criar empresas gigantescas como a General Electric. Caramba! O sistema acabou funcionando como um motor para puxar o talento, a criatividade de uma fatia bem maior da população. Não era perfeito, óbvio, mas era fundamentalmente mais aberto que em outros lugares. E imagino que não era só a patente, né? Tinha um contexto maior. Com certeza. Era um ecossistema. Um sistema bancário que, apesar das crises, era mais competitivo, financiava coisa nova, um investimento maior em educação básica, que é vital, né, para formar o inventor e o trabalhador que usa a tecnologia nova, e mercados onde as empresas podiam surgir e competir. Faz sentido. Exato. E o que segura esse ecossistema econômico inclusivo, segundo o argumento do livro, são as instituições políticas também inclusivas. Um poder político mais distribuído, com eleições, com alguma responsabilidade dos governantes com os cidadãos, mesmo que inicialmente fossem poucos cidadãos com direitos plenos, mas foi se expandindo. Isso tende a fazer o governo investir mais em bens públicos, educação, estradas, um sistema legal que funciona, segurança. Justamente o que a gente vê mais presente lá em Nogales, Arizona. Uma coisa alimenta a outra. Cria um ciclo positivo. Agora vamos para o outro lado da moeda. O México, especialmente naquele período longo do Porfírio Dias, o Porfiriato, no fim do século XIX, começo do XX, o modelo ali era outro, né? Completamente diferente. Não era sobre incluir, sobre distribuir benefício. Seguia mais a lógica antiga da colônia, concentrar riqueza e poder numa elite pequena ligada ao governo. Uma lógica extrativista, como o livro chama. Isso. Tinha crescimento econômico no Porfiriato, sim, mas era um crescimento baseado em tirar recursos e em dar monopólios e privilégios para um grupinho de aliados. Um exemplo mais recente, mas que reflete uma lógica parecida de concentrar riqueza via conexões políticas, é a história do Carlos Slim. O bilionário mexicano. Exato. Uma parte enorme da fortuna dele vem daquela privatização super controversa da Telmex, a telefônica estatal lá em 1990. Como foi essa história da Telmex? Por que controvérsia? Bom, o governo Salinas decidiu privatizar. Tinha vários grupos interessados, mas o consórcio do Slim ganhou, mesmo com relatos de que a oferta financeira dele não era maior. E o ponto mais criticado foi o jeito de pagar. O grupo do Slim teria conseguido usar os lucros futuros da própria Telmex para bancar uma parte grande da compra. Na prática, um monopólio estatal virou um monopólio privado super lucrativo para o Slim e para os sócios dele, num negócio que pareceu muito facilitado pelo governo. Entendi. Mostra como o controle do Estado pode gerar fortunas privadas, né? Nesse ambiente mais extrativista. Exatamente. E essa concentração de riqueza na elite muitas vezes vinha direto da exploração da população. O livro que a gente está usando traz um exemplo terrível. O que fizeram com o povo indígena Yaqui,
lá de Sonora, a mesma região de Nogales. O que aconteceu? No começo do século XX, no Porfiriato, milhares de Yaquis foram expulsos à força das terras deles e mandados quase como escravos para trabalhar nas plantações de Enequém lá em Yucatán, do outro lado do país. Meu Deus. A fibra do Enequém era exportada, valia muito, e essa mão de obra forçada era parte desse motor econômico extrativista. Um exemplo brutal de como gerar riqueza para poucos à custa do sofrimento e da expropriação de muitos. Que coisa horrível. E essas elites usam as próprias instituições para se proteger, né? A Telmex, depois de privatizada, por exemplo, usou muito tal recurso de amparo que era para proteger o cidadão do Estado como ferramenta para bloquear a regulação, para manter o poder de mercado dela. Mostra como até ferramenta legal pode ser distorcida quando as instituições políticas são fracas ou capturadas. É interessante quando o livro compara isso com a tentativa do Slim de usar táticas parecidas nos Estados Unidos com a Compa-USA. Lá ele perdeu um processo milionário. Pois é, sugere que as regras do jogo nos Estados Unidos, mesmo com seus problemas, eram diferentes. Limitavam mais esse tipo de captura, de exercício de poder, de monopólio, que era mais fácil no México. Então, voltando para Nogales, para nossa imagem inicial, aquela cerca no fundo não separa clima, nem geografia, nem doença. Não. O que ela separa de forma tão clara são dois sistemas institucionais, completamente diferentes, construídos ao longo de séculos de histórias que foram para lados opostos. É a ilustração mais clara da tese central, né? As instituições econômicas e políticas, as regras e como elas são aplicadas, são a causa fundamental da diferença gigantesca de prosperidade entre as duas metades da cidade e, por extensão, entre os Estados Unidos e o México. Os incentivos que essas regras criam definem os resultados. Então a grande lição aqui seria que a trajetória de um país, se vai para a prosperidade ou se fica na pobreza, depende muito da natureza das suas instituições. Exatamente. Instituições que distribuem poder político e econômico de forma mais amplas, inclusivas, tendem a criar incentivos para inovar, para investir, para gerar oportunidade para mais gente. E o contrário? E o contrário, instituições que concentram poder e riqueza numa elite pequena, as extrativistas, tendem a levar à estagnação, à desigualdade, ao sofrimento para a maioria. Porque o foco é tirar valor, não criar valor de forma sustentável e que possa ser compartilhado. Fazendo um resumo, então, do que a gente viu hoje, comparamos as escolhas institucionais diferentes dos Estados Unidos e do México depois da independência, vimos como isso levou a caminhos de desenvolvimento bem distintos. Nos Estados Unidos, mesmo com problemas sérios como a escravidão, surgiu um sistema relativamente mais inclusivo que incentivou inovação como um sistema de patentes acessível e foi, aos poucos, ampliando oportunidades pelo menos para alguns grupos. Sim. Já no México, a instabilidade inicial levou a um padrão mais duradouro de instituições extrativistas, concentraram poder em elites, limitaram o progresso da maioria. Os exemplos de Iturbide, Díaz e até mecanismos mais recentes, como o da privatização da Telmex, ilustram isso. Pois é. A comparação entre EUA e México, com Nogales ali como símbolo, ensina muito. As instituições, as regras formais e informais que guiam como a gente interage, são cruciais para a gente entender por que uns países enriquecem e outros não. A resposta principal não está na geografia, nem na cultura, nem em doenças. Está nas regras do jogo que as sociedades criam para si mesmas. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma provocação para a gente pensar. Com certeza. Se as instituições são tão persistentes como essa história EUA México mostra há séculos, e se a gente sabe que mudanças radicais que dão certo, como a Revolução Americana, são raras na história. Sim. Que tipo de mecanismo menos drástico, que não seja uma revolução total, poderia funcionar para começar a desmontar instituições extrativistas que estão aí, super enraizadas, em vários lugares do mundo hoje? Será que existem pontos de virada, caminhos de reforma gradual que podem funcionar, mesmo com as elites tentando impedir? Uma pergunta excelente e bem complexa. E que conecta direto com o que a gente vai explorar no próximo encontro aqui do Destilando Livros. No episódio 4, vamos encarar de frente outras explicações bem populares para a desigualdade no mundo. Será que a geografia, o clima,
Ou talvez a cultura de um povo que define se ele vai ser rico ou pobre. Vamos analisar de forma crítica por que essas hipóteses da geografia, da cultura e até aquela da ignorância de que os líderes só não sabem quais são as políticas certas, muitas vezes, não batem com a história quando a gente olha de perto. Interessante. Vamos ver exemplos que sugerem que, em muitos casos, líderes e elites fazem escolhas de propósito que geram pobreza, porque essas políticas ajudam a manter o poder e os privilégios deles. Imperdível. Para quem curtiu essa análise sobre o poder das instituições e quer continuar desvendando os porquês da riqueza e da pobreza, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal Destilando Livros e ativa o sininho para ser avisado assim que o episódio 4 sair. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.